Olá, eu sou Luísa da Silva, sou a host do programa do podcast Ecos do Tempo. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao nosso programa. Para você que já acompanha os nossos episódios, muito obrigada por você estar aqui mais uma vez com a gente. E hoje o nosso tema é um tema que ele é de certa forma novo, né? Uma tendência que a gente está aí. E a nossa convidada também é uma convidada muito querida que eu já conheço há algum tempo, com conhecimento gigantesco sobre a área, e a gente vai conseguir trazer aqui muito conteúdo para vocês e muitos exemplos práticos também, porque eu acredito que essa é a nossa forma também de dar mais acesso, né, ao conhecimento para as pessoas. Então, hoje eu estou recebendo aqui no nosso podcast Ecos do Tempo a Patrícia Areias, com o nosso tema Economia Criativa Impulsionando o Patrimônio Cultural. Patrícia, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Quero te agradecer por você ter aceitado o nosso convite e estar aqui compartilhando essa tua experiência magnífica com a gente. Olá, como é que vocês estão? Boa noite ou boa tarde, bom dia. A gente nunca Sim, sabe que horário, né, vão escutar, mas de qualquer forma é uma grande satisfação, uma grande alegria estar aqui. Eu quem agradeço o convite, né, falar sobre esse tema, eu gosto pra caramba, e falar para um público tão seleto, né, e numa perspectiva prática também. Acho que é um grande presente, então muito obrigada mesmo pelo convite. que E bom. se eu puder ajudar de alguma forma, vai ser uma grande alegria. Claro, com certeza. Para a gente começar o nosso bate-papo, eu gostaria que você se apresentasse aqui para a gente, né? Eu sei que você tem um currículo aí acadêmico gigantesco, mas falar um pouco das tuas formações, dos teus projetos, né? E dos teus trabalhos também. Perfeito. Bem, meu nome é Patrícia, Patrícia de Oliveira Areias. Sou paranaense e eu vim fazer o meu mestrado e meu doutorado aqui em Santa Catarina, em Florianópolis, na UFSC. Então eu fiz mestrado e doutorado em Direito, com foco na área de concentração de relações internacionais, e ali eu trabalhei muito a questão da propriedade intelectual, mais especificamente a parte de programa de computador. E aí, terminando o doutorado, apareceu uma vaga como advogada na Univille, para trabalhar no Núcleo de Inovação e no Parque Tecnológico. Eu vim, fui contratada. Um pouco tempo depois, alguns meses, apareceu a vaga de professora, me candidatei, fui ser professora do curso de Direito, e depois apareceu a vaga para ser professora do programa interdisciplinar em Patrimônio Cultural e Sociedade. E foi lá que eu me deparei com a questão do patrimônio cultural e vi o quanto tinha de interlocução com os temas que eu trabalhava no meu mestrado e no meu doutorado, envolvendo propriedade intelectual. Uhum, E aí dentro do programa eu trabalho questões, como que eu relaciono, né, essa questão da cultura, da sociedade, mas principalmente nas questões econômicas. Essa relação entre tradição e inovação, os usos econômicos da cultura, uhum, as potencialidades, mas também os desafios que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né, sem perder o foco do que é patrimônio cultural, qual é a sua função principalmente, e quem são as pessoas, né, que estão são envolvidas e atingidas pelo patrimônio cultural. E aí, por isso, estou na Univille, trabalhando o tema patrimônio cultural no programa de mestrado e doutorado. como advogada, mas, né, conectada com esse tema da propriedade intelectual que, de certa forma, ainda precisa desmistificar um pouco, né, essa questão. Acho que propriedade intelectual, ele é um termo, assim, que assusta um pouco as pessoas, né. "Ah, isso daí é tema só de advogado, é tema só de pessoas, né, que Bem isso. trabalham muito com essa parte de legislação, né, de regras e normas", mas eu acredito que é muito bacana isso aí para como eu sempre falo, né, acho que a gente tem como dever também, né, eu também tenho mestrado, né, em turismo e desenvolvimento, a gente vem acaba trazendo esse conhecimento da academia que é tão rico, tão poderoso e como fazer com que as pessoas, talvez mais leigas, elas entendam esses temas de uma forma um pouco mais simples, não é? Exatamente. E eu acho que muitas vezes na academia a gente fica tão envolvido com as nossas pesquisas, os nossos temas, né, Uhum, que a gente às vezes esquece do porquê a gente foi ser cientista, do porquê a uhum, gente está desenvolvendo pesquisa, né. E muitas vezes a gente esquece que quando a gente faz isso é porque a gente quer fazer diferença.
É a diferença para quem? Para as pessoas, para o meio ambiente, para a natureza, enfim. Mas a gente está cumprindo um papel social e dentre esse papel social é como passar o conhecimento, como ter o conhecimento, adquirir, analisá-lo e a partir desse conhecimento fazer a diferença e passar esse conhecimento. Com certeza. E às vezes a gente esquece isso, né, tá no dia a dia, no vucu-vucu, Verdade. Patrícia, oportunidades como essa são incríveis. sim, com certeza. Patrícia, para a gente começar aqui a entrar um pouquinho mais nesse assunto, né, o tema do nosso episódio de hoje, que é a economia criativa. O que que é economia criativa? Se pudesse, assim, dar um conceito, não segundo o fulano de tal, segundo o autor, mas um conceito fácil das pessoas entenderem, assim, economia criativa é. Bem, economia criativa, ela é do setor econômico, então eu estou falando sim de recursos econômicos, de Uhum, ganhar dinheiro uhum, e de vender e de comercializar, de ter trocas, né, econômicas a partir de conhecimento, de criatividade, né. Então eu não estou falando necessariamente de você, por exemplo, pegar um sapato e vender o sapato, sim. mas eu estou falando de você pegar um sapato, customizar, colocar umas coisas diferentes, torná-lo, singular Uhum, e a partir disso vendê-lo. Então eu posso isso tanto no sapato, como no cinema, na arte, no audiovisual, na publicidade, no turismo. Então como é que eu ganho vendo, mas também adquiro bens e serviços a partir da criatividade. E a questão da propriedade intelectual está bem envolvida uhum, nessa questão do conceito da economia criativa, hum, porque se eu estou falando de conhecimento, eu estou falando de criação. uhum, Criação que tem um diferencial de mercado, correto? sim, Se ele tem um diferencial de mercado e alguém vai lá e copia o que eu estou fazendo, como é que eu vou me sentir? uhum, Não vou gostar muito, né. Tem alguém, fazendo igual eu estou fazendo. Em geral não, né, as pessoas vão ficar meio assim, mas algumas não ligam, depende muito uhum, de como é a atividade dele. Então a propriedade intelectual é uma ferramenta que ela te garante uma exclusividade. Ela te dá o poder de ter controle sobre aquilo que você cria. Você pode vender isso, você pode, a gente chama de ceder ou licenciar, uhum, né. Mas se você quiser doar também é tranquilo, não, ela não gera assim: "Ah, agora ninguém mais pode acessar o que você criou". Ela é uma ferramenta que te dá o poder de decidir o que você vai fazer com aquilo que você criou. E daí é tão importante para o setor da economia criativa. entendi. Gostei muito dessa primeira parte que se comentou, né, da economia, né, do vender, do ganhar dinheiro, porque eu acredito que, existe um pouco dessa questão de alguns preconceitos ou de algumas crenças, né, de que determinados, setores, né, é feio ganhar dinheiro, é feio você precificar o teu conhecimento, a tua criatividade, isso deveria ser dado, doado para as pessoas e eu, né, como a gente trabalha muito com turismo de base comunitária também, a gente, claro, não pode, olhar somente para o ganhar, né, virar um mercenário muitas vezes, mas olhar para que a gente precisa, fazer com que essa pessoa tenha, né, um retorno financeiro sobre isso, sobre o saber fazer dela, sobre tudo que ela já dedicou de conhecimento, às vezes não conhecimento universitário, conhecimento, né, da escola normal, digamos assim, mas de um saber fazer que vem de gerações sendo passado para essas pessoas. Então, muito legal essa questão. E como que você consegue fazer então, como que você enxerga essa relação entre a economia criativa e a preservação do patrimônio cultural? É um grande desafio, mas também é uma grande janela de oportunidade. Quando a gente fala de patrimônio cultural, e aí a gente está falando tanto das questões materiais, por exemplo, um Uhum. prédio, um carro, um documento, um sapato, até lembra aqueles ferros antigos de passar Sim, roupa, você colocava carvão dentro, sim. né. Então aquilo também pode ser um patrimônio cultural, e é material. Uhum, E a gente também está falando do imaterial, que é o conteúdo disso, né, o valor simbólico disso, é o saber fazer, por exemplo, um uhum, queijo artesanal, é o saber fazer, um bom vinho, é o saber fazer, hã, enfim, uma dança, uma uhum, coreografia, né, uma música. Então todas essas coisas, vamos chamar de bens, que no direito a gente sim. chama de bens culturais, elas têm uma percepção, ela tem uma acepção maior, né. Então, por exemplo, tem um autor
que ele faz uma metáfora super bacana. Ele fala, por exemplo, uma pedra. Uma pedra solta no caminho é apenas uma pedra, não tem valor jurídico, Uhum. né. Se eu pego essa pedra e coloco dentro da minha casa e uso ela como um peso de papel, aí ela passa a ter um valor jurídico, porque ela é minha pedra. Uhum. Então ela é uma propriedade individual minha. Se essa pedra um dia vai para o museu, porque ela representa alguma coisa muito importante na história, por exemplo, de São Bento do Sul, Uhum. ela tem também um valor cultural. Então ela tem um interesse público, porque ela não é mais só minha pedra, mas ela é uma pedra que representou um determinado momento na história de São Bento do Sul e que faz com que as pessoas se sintam representadas por essa pedra de alguma forma. Uhum. Então isso é um valor cultural, é um valor público, ok? E quando eu falo de patrimônio cultural, eu estou falando desse valor público, Uhum. desse valor de referencialidade, né. Isso é super importante e faz toda a diferença quando eu trabalho a questão da economia criativa. Então, ela pode ser um diferencial no uso do patrimônio cultural? Pode, pode sim. Mas o grande desafio é que se eu simplesmente vejo esse patrimônio cultural e vejo ele só como, por exemplo, essa pedra, Uhum. né, eu vou fazer cópias dessa pedra e passar a vendê-la. Só que eu não conto a história da pedra. Sim. Então ela é simplesmente uma pedra que tem um certo valor, mas que o valor simbólico dela se perde. Uhum. Então a economia criativa ela pode ser uma grande janela de oportunidade para o uso do patrimônio cultural no setor econômico, mas também pode ser um grande desafio se eu me esqueceu do porquê essa pedra ela é singular. Uhum. Eu faço uma metáfora que eu acho bem enfim, fica um pouco mais fácil. Então você imagina, assim, um vinho que demorou muito tempo para ser feito, né. Demorou muito tempo para se construir o modo de Uhum. de de cultivo da parreira, da uva, de como colher, de como fazer todo o processamento, de quanto tempo ele ficou lá envelhecendo, até se tornar aquele vinho. E esse vinho está numa garrafa muito linda, né, e eu deixo ele lá. Só que como ele é muito especial, na hora de tomar este vinho, e de abrir, eu tenho que deixar um tempo pra ele oxigenar, né, para ter todo aquele, né, aquela coisa mais encorpada, Sim. bonita do vinho. Eu não posso simplesmente tomar ou tudo. Mas, como o mercado muitas vezes tem muita pressa, né, time is Uhum. money, né, Uhum. enfim, Uhum. tem muita pressa, eu quero porque quero deixar essa garrafa na minha estante, que é uma garrafa muito linda. E eu não vou ter tempo, né, o mercado tem pressa, eu não vou ter tempo de esperar esse vinho respirar para daí tomar ele com todo aquele cuidado, aquele ritual. Aí o que que eu faço? Eu jogo o vinho para ficar com a garrafa. Então, dependendo de como eu uso as oportunidades Uhum. da economia criativa com o patrimônio cultural, eu posso gerar um processo de exclusão das pessoas, por exemplo, que fizeram aquele patrimônio cultural ser o que ele é. E seria mais ou menos ficar com a garrafa e jogar o vinho. Ótimo Então, exemplo. se a gente trabalhar em indicação geográfica, por exemplo, Uhum. né, então vamos colocar aí no setor de vinho mesmo, né, então todas aquelas pessoas que vieram das suas terras, fizeram todo o processo de adaptação da uva, até ela ficar daquele jeito, né, extrai o vinho daquilo e aquilo se torna né, uma reputação, todo mundo vê aquilo: "Nossa, o vinho daquela região é Uhum. maravilhoso". Né, vamos compra aquele vinho que ele é maravilhoso. Aí uma oportunidade de mercado, ele tem um diferencial, ele tem uma singularidade, né. Aí como é que eu torno isso algo, que eu pego um sinal, coloco nesse diferencial e passo a comercializá-lo para agregar esse valor Uhum. desse diferencial. A indicação geográfica é uma ferramenta. Uhum. Aí eu vou, mostro para esse produtor: "Olha, a gente tem aqui um sinal que está vinculado ao território, que ele diferencia o teu vinho de outros. Então, quando as pessoas verem esse sinalzinho no teu vinho, elas nem vão reclamar de pagar mais caro, porque o teu vinho tem uma história".
que foi feita pelo teu pai, pelo teu uhum, avô, pelo teu bisavô, pela tua mãe, pela tua avó, pela tua bisavó, enfim, foi construído. Então eu não estou vendendo só o vinho, estou vendendo vinho com uma história que fez ele ser o que ele é. E aí, super sucesso. E aí transformam aquilo num setor turístico, uhum, começa resorts, etcétera. Só que o custo de vida naquele território se torna uhum. tão caro, que esse pequeno produtor vai ter que ir embora, porque ele não tem condições de ficar ali. Então a economia criativa, por um tempo, foi super importante para ele, deu uma forma de renda, né, deu formas dele agregar valor ao produto, vender um pouco mais caro, para conseguir a própria subsistência dele, né, isso é muito bacana. Só que foi tanto sucesso, que outras pessoas tiveram muito interesse onde ele está e querem a terra dele. Uhum. E ele não tem mais condições de ficar lá, ele vai ter que vender. E aí, de repente, você vai para um território que vende um vinho super bacana, gostoso, mas que está diferente do que estava antes, porque aquele produtor não está Sim, mais lá, ele precisou vender. aquele saber fazer não é o mesmo, né. Era Não, só ele que tinha aquela mão para fazer, para chegar naquela fórmula, né, com aquele às cuidado. vezes sim, às vezes sim. A gente, por exemplo, tem o caso ali do capim dourado no Jalapão. É um grande desafio. Foi toda uma política pública, né, de incentivo do turismo ali, a Uhum. partir das peças artesanais, do artesanato feito a partir do capim, que é aquela sempre viva, né. Sim. E aí houve uma demanda grande disso, tanto pelas peças como por fazer a peça. E teve cursos de capacitação, até aí tudo ótimo, vamos, né, democratizar o Hum, conhecimento, saber como faz. Mas o que aconteceu? A demanda foi tanta, e tanta gente interessada, que as pessoas passavam a colher essa sempre viva, esse capim, no momento errado, uhum. da forma errada, e começar a fazer as peças da forma errada. Aí as peças não têm a mesma qualidade e o capim está ficando escasso, Sim. porque eles não estão usando os conhecimentos tradicionais para replantar as sementes daquele capim quando colhem, para que tenha na próxima florada, né, a próxima, enfim, Uhum. eh, quando nasce de novo e você Sim. vai colher de novo. E esse é um problema, é quando você não valoriza o vinho, porque você quer garrafa. Uhum. Esquece Nossa, o conhecimento que tem em cima disso. uns exemplos muito bacanas para a gente conseguir materializar, né, até imaginar, assim, porque, como eu comentei, né, a gente precisa também fazer metáforas, né, analogias, enfim, porque as pessoas entendam e essa garrafa me remeteu muito a algo que eu também já fiz, né, de receber uma garrafa de presente, uma garrafa linda, que eu pensei até em transformar ela num vaso depois que eu tomasse o líquido, né, de dentro, mas que para mim foi todo um cerimonial, porque foi muito especial o presente que eu recebi, né. Então eu teve um ritual, teve um degustar e não só um tomar, né, isso que eu acho que precisa ficar muito claro também. E, Patrícia, já que você entrou nessa área de indicação geográfica, né, eu estou embarcando nessa faz um ano, 2 anos talvez, mais a fundo, né, com o projeto Vivências Rurais também, mas, desde que eu fui diretora de turismo aqui em São Bento do Sul, eu tive contato com a indicação geográfica da banana da região de Corupá, né, a banana mais doce do Brasil, como diz a Eliane, talvez a mais doce da galáxia, e para Ai, saudade. trazer, pra trazer esses exemplos muito bons que você deu agora, dessa preocupação, né, como gera oportunidade, gera riscos, eu acho que, né, sempre tem essa balança que a gente tem que equilibrar muito bem. Como que você já atuou no território, né, com a indicação geográfica da banana, que exemplos você pode trazer para nós, dessa evolução que teve desde o momento que você teve contato com essa indicação geográfica e até também, né, como a gente começou aqui com o conceito de economia criativa, acho que seria muito bacana a gente também dizer o que que é a indicação geográfica, né? Porque as pessoas também às vezes não entendem, ah, é um selo, ela é uma certificação, ela é né? O que que é essa tal de indicação geográfica que, graças ao bom Deus, parece que está tendo assim um boom, né? De falas, de projetos, desde que não é de hoje que se existe indicação geográfica, né, mas agora parece que, assim, está dando mais luz a esse tema. Então, para a gente começar nessa fala, o que que é essa tal de indicação geográfica? Perfeita, ótima pergunta. Bem, indicação geográfica
ela é um dos instrumentos, uma das ferramentas que a propriedade intelectual traz. Então lembra que a gente estava falando de quando você cria alguma coisa, né, Uhum, você quer ter um controle sobre o que vai acontecer sobre essa coisa? Isso a propriedade intelectual faz. Só que a indicação geográfica, ela tem um pequeno diferencial se comparada às outras. Ela está dentro, a gente pode colocar ela dentro de sinais distintivos. Então, eu protejo as coisas que eu crio, 3 requisitos básicos. uhum, Ou porque ela é muito nova, né, não existia e passou a existir. Ou porque ela é original, ela não é cópia de nada, eu quem fiz, né. Então, por exemplo, um livro, eu posso ter um argumento básico de um romance como qualquer um faz, mas sou eu quem fiz, eu escrevi aquele romance. Ou um diferencial, uma distinguibilidade, geralmente está vinculado a um objeto. Aquele objeto é diferente de outro, né. Então a indicação geográfica, ela está dentro desse requisito, principalmente da distinguibilidade, que aquele produto ou serviço vinculado àquele território é diferente de outros, tem uhum. características diferentes de outros produtos. Então eu atribuo a ele um sinal distintivo que tem vínculos com o território. E por que que a indicação geográfica ela é um pouco diferente das outras ferramentas da propriedade intelectual? Deixa eu até te interromper aqui, mas só para Ah, a gente pegar essa questão dos outros dois, né? Por que que a distinguibilidade é diferente dos outros? Por exemplo, se eu faço o registro de uma marca, né? Eu tenho uma propriedade intelectual ali envolvida, certo? Só para a gente uhum. trazer outros exemplos para ficar mais claro, então, assim, o que que ainda, além de uma indicação geográfica, eu consigo fazer? O registro de uma embalagem inovadora, o registro de algo nesse sentido? Ixi, consegue fazer um monte de coisa. Por exemplo, dentro do requisito da novidade, está, por exemplo, invenção. Eu vou Uhum, criar uma embalagem que consegue. Vamos pegar o exemplo da embalagem, eu gostei, tá. Eu crio uma embalagem que ela consegue manter o alimento preservado por 20 dias, uhum, sem precisar de conservantes, sabe, uhum. produto químico para conservar. Vamos colocar isso. Vocês vão ver que a minha imaginação é bem fértil. Depois os engenheiros que se virem para criar. Vai conseguir se conservar por 20 dias sem precisar colocar nenhum conservante químico. Se não existir nada em qualquer lugar que faça a mesma coisa, Qualquer lugar do mundo. o mundo, exatamente. Então Uhum, eu tenho um produto que tem uma novidade. Então este produto, esse conhecimento que gerou, essa tecnologia que uhum, gerou isso, esse produto, eu consigo proteger por patente de invenção por 20 anos. Mas aí vamos supor que, além do produto, essa embalagem ela tem um formato bonito, que tem uma estética diferente, que remete a essa questão da conservação, tal, mas que essa parte da embalagem em si não tem nenhuma funcionalidade, só esteticamente diferente. Aí entra a questão da novidade, da originalidade e da uhum, distinguibilidade. E eu protejo por desenho industrial. uhum, Então eu protejo só a parte estética da embalagem, a mesma embalagem, ok? Beleza, então já tem a parte estética da embalagem e eu percebo que essa parte estética da embalagem, eu coloco um rótulo, né, uhum, um nome para essa embalagem, esse produto que eu estou vendendo, essa embalagem. Esse nome, que pode ser com uma figura ou só o nome ou os 2, eu protejo por registro de marca, uhum. né, e aí eu vou vender. Mas pode acontecer de que essa embalagem se torna tão usual, já passou os 20 anos, já caiu em domínio público, né, que as pessoas começam a fazer isso de uma maneira não muito legal. Então eu preciso uma certificação que essa embalagem está sendo feita da maneira correta. Uhum, Eu posso criar uma entidade que certifica que essa embalagem está sendo feita da maneira correta. Aí eu chamo de marca de certificação. uhum, Né, que também protege a distinguibilidade de algo. Mas veja, essa entidade ela não pode ser a que vende o produto, a embalagem, sim. porque daí dá conflito de interesse, né. Uhum, Eu certifico aquilo que eu vendo só, né, ou os uhum, meus amiguinhos. Aí qual é a legitimidade, né, a confiabilidade? Esse cara aí vai ganhar com isso, ó, eu não confio muito nele não. Então fica um pouco difícil, né. Mas pode acontecer dessa embalagem, com o passar dos anos, muitos anos,
ser muito tradicional de um determinado território. Uhum. Porque alguém ensinou aquilo para o filho, que ensinou para o filho, que ensinou para o filho, e as pessoas começam a procurar a embalagem daquela cidade. Veja, nesse caso, quando está vinculado ao território e vem toda essa tradição, ela é um pouco diferente das outras, porque os outros envolvem uma ação individual. Fui Sim. eu que fiz e estou comercializando. Já nessa embalagem que se tornou conhecida daquele território, porque passou muitos anos, né, e teve uma reputação em cima, ela foi uma construção coletiva, Uhum. de várias pessoas, ou até uma, mas produzido naquele território. E aí, a melhor forma de eu proteger isso é por meio de indicação geográfica, porque ela é um título dado ao território, e não uma pessoa específica. Porque protege o diferencial, a singularidade de algo vinculado a um território construído coletivamente durante algum tempo. Não sei se ficou claro. Foi a melhor explicação que eu recebi até hoje na minha Ai, vida. que bom saber isso. Nossa, muito claro, muito claro. Porque como eu sou uma pessoa visual, né, eu Aham. preciso ir criando na minha cabeça toda o roteiro da explicação, e essa questão da embalagem, olha, acho que foi, assim, um insight muito bom para pedir para você dar um exemplo aqui também. Foi sim. Aí eu Então posso agregar ainda o direito autoral, nossa, se eu colocar um desenho nessa embalagem, né, eu posso criar aí um direito autoral, ainda tem outras coisas que dá para colocar na mesma embalagem.